Cumprimentamos a todos os telespectadores do programa Mensagem de Esperança com a paz do Senhor. Agradecemos a Deus por esse dia e agradecemos à direção da igreja, na pessoa do pastor Daniel Nunes da Silva, do programa Mensagem de Esperança, a oportunidade que temos de trazer uma reflexão acerca da 9ª lição da nossa Escola Bíblica Dominical, texto que está inserido dentro desse tema Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Eu quero ler inicialmente um versículo da Palavra de Deus, o qual está na lição de hoje, que nós vamos meditar nela, em Efésios, no capítulo 6 e no versículo 13. Repetindo a referência, Efésios, capítulo 6 e o versículo 13, a Palavra de Deus nos diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito isso, ficar firme. O tema da nossa lição de hoje é conhecendo a armadura de Deus. O texto áureo é exatamente esse versículo que acabei de ler, e a verdade prática, que é um pensamento do comentarista da lição, diz: a metáfora do sistema militar usada por Paulo mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. Metáfora é uma figura de linguagem através da qual o escritor cita uma coisa para significar, para mostrar outra coisa. Por exemplo, ele é forte como o ferro, e no caso aqui a armadura do soldado romano para a armadura espiritual. O objetivo geral dessa lição diz conscientizar que é a vontade de Deus que sejamos, eu e você, revestidos de toda a armadura espiritual. É interessante que entendamos isso. Se Paulo olhava para o soldado romano e o via bem paramentado com a sua armadura, eu quero lhe perguntar: o que é uma armadura? Para que serve uma armadura? Quais são os apetrechos de uma armadura? E já que o tema é conhecendo a armadura de Deus, por que conhecer essa armadura? Nós precisamos, na metáfora, entender um pouquinho da armadura do soldado romano. Primeiro, porque ela o defendia nos campos de batalha. E a armadura de Deus é um equipamento composto de armas de defesa e de ataque, que contém todos os itens, todos os apetrechos que tornam o cristão vencedor em todas as suas batalhas. Paulo usa exatamente a armadura do soldado romano porque ele a conhecia muito bem, para trazer esse paralelo para esse equipamento espiritual, incentivando, exortando o cristão a usá-lo para combater as hostes da maldade. O exército romano à época estava no apogeu, os soldados eram muito bem treinados, muito bem equipados, disciplinados e, sobretudo, obedientes. Mas estes ingredientes se somavam a estes ingredientes a armadura. Sem a armadura ele não podia vencer, porque a armadura era imprescindível na batalha espiritual. Paulo, mais uma vez, faz referência à armadura, e quando ele faz essa referência, na lição de hoje nós vamos estudar a guerra, a metáfora bíblica da armadura do soldado com a armadura espiritual, e vamos estudar outras armas usadas como ilustração. E a história da guerra, eu não quero me deter nela, porque é uma história triste, é uma história cruel e de muitas baixas. Só para que os irmãos e os nossos telespectadores tenham uma ideia, na Segunda Guerra Mundial, na Segunda Grande Guerra Mundial, morreram entre 30 e 46 milhões de pessoas. Na Primeira Guerra Mundial, os números são desencontrados, e há quem diga que morreram 10 milhões de pessoas, fora os 26 milhões que ficaram feridos. Nós vamos encontrar na história a Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra, que na verdade ela durou 116 anos. Vamos encontrar a Guerra dos 30 Anos envolvendo países da Europa como a Espanha, o Reino Unido e a França, que durou alguns anos e fez centenas de milhares de baixas. Deixando a guerra de lado, queremos nessa metáfora mostrar que o cristão ele vive uma guerra incessante através das teologias liberais e das ideologias da pós-modernidade.
e isso com o objetivo de trazer, através das informações, esse conflito. Ao longo dos séculos, a guerra sempre esteve presente, e a primeira guerra que nós vamos ter notícia no texto bíblico está em Gênesis, no capítulo 14. Os antigos sempre trabalharam essa questão da guerra até como uma coisa sagrada. E não raro nós encontramos textos bíblicos mostrando que os homens se santificavam, eles se consagravam para enfrentar a guerra. E retornando ao tema do sentido metafórico, essa guerra enforca a necessidade de nós estarmos sempre e permanentemente treinados para vencer a guerra espiritual, porque a guerra bélica, beligerante, da contenda, do conflito, não se afina com o cristão, porque a Bíblia diz em Mateus 5:9, bem-aventurado os pacificadores. Quanto a essa metáfora, de uma forma ou de outra, nós estamos sempre em guerra, em batalha, em luta. E Paulo, mais uma vez, porque é necessário salientar, ele olha para o soldado romano. Paulo conviveu com eles. Da prisão em Roma, Paulo escreveu 4 cartas, então ele sabia de toda ali os paramentos do soldado romano. Ele escreveu a carta aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Então ele conhecia muito bem. Por isso que ele fala da armadura de Deus e ele recomenda tomar toda a armadura de Deus. Há uma necessidade de nós nos apropriarmos dessa armadura. E fala em primeiro lugar do cinto da verdade, para cingir os lombos, cercar o lombo, rodear todo soldado com aquele cinto para protegê-lo. Chama-se também cinto de guarnição. Então, o sentido espiritual, o cristão deve cingir-se, estar atento à verdade da palavra de Deus, para que ele não seja destruído. A própria palavra de Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E o Senhor Jesus, ele disse para os homens da sua época: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Quando falamos do cinto da verdade, a palavra de Deus hoje é imprescindível nessa época que nós vivemos o advento de tantos fake news, de tantas notícias falsas. Em seguida vem a coroa da justiça. Era uma peça de couro ou de metal que era constituída de 2 partes para ser colocada na frente e também nas costas do soldado. Agora vocês poderão ver, porque nós vamos mostrar a figura de um soldado com a sua armadura. Você vai prestar atenção a esse soldado e você vai ver os elementos que nós estamos falando. Então, essa couraça da justiça, ela protegia o tórax. Protegendo o tórax e os órgãos vitais do combatente, estava protegendo o coração, o centro da vida. Então, o sentido espiritual, a justiça de Deus protege o coração para que nós vivamos segundo o Evangelho. Paulo também, olhando para o soldado, fala dos calçados, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz. É um termo grego chamado eitomasia, que significa estado de preparação, de prontidão, de treinamento. Então, um soldado não podia caminhar descalço. As estradas eram cheias de pedras, o caminho era muito difícil e ele tinha que estar bem calçado, e essas botas protegiam até o joelho. Então, já que o soldado não podia caminhar sem as botas, o cristão não pode caminhar se os seus pés não estiverem firmados na palavra de Deus. O salmista diz no Salmo 119, o versículo 133, firma os meus pés na tua palavra, para que não me domine iniquidade alguma. Vem também o escudo da fé, que poderia começar na altura dos pés até o mais alto da cabeça, e protegia o corpo. Com esse escudo, ele se defendia. E o sentido espiritual é uma arma de defesa contra os dardos inflamados do maligno. Diz: com o qual podeis apagar os dardos inflamados do maligno. Ele tenta trazer dúvida, trazer conflito, trazer medo, trazer tantas inquietações, mas o escudo da fé, nós nos firmamos na fé para agradarmos ao Senhor, crermos nas promessas da palavra de Deus e vencermos todas as adversidades. O capacete da salvação que o soldado usava na cabeça era o elmo para proteger, tem a simbologia espiritual de proteger a mente.
A nossa mente precisa ser protegida. Satanás, ele quer conquistar a nossa mente, trazer mensagens negativas e inoportunas, mas o capacete da salvação, mediante a fidelidade da palavra de Deus, faz com que nós estejamos firmes e o inimigo não logre êxito para nos atingir, porque nós fomos salvos pela fé e pela fé nós iremos permanecer. Então, a verdade da palavra de Deus através da espada do Espírito era outro ingrediente. É a única arma de ataque. A espada do Espírito é a palavra de Deus vivida intensamente, com legitimidade, com legalidade. Ou seja, a minha vida se ajusta ao princípio da palavra e eu posso usar essa espada. Jesus usou a palavra para vencer Satanás. Ele não citou conceitos refinados da teologia, nem citou preceitos bem elaborados dos filósofos. Ele citou a palavra de Deus. Então nós, enquanto cristãos, precisamos usar a espada do Espírito, citando a palavra de Deus, e aliar a todos esses itens da nossa armadura a oração. A Bíblia diz: orai sem cessar, permanecei em oração, porque a oração com a armadura nos fará vitoriosos em nome de Jesus. Amém.